Não sei se os irmãos sabem, mas eu já falei esse dado aqui. A palavra dinheiro, riquezas na Bíblia, ela é tratada mais do que a própria palavra inferno. Se você notar, há mais citações bíblicas sobre riquezas, dinheiro, seja para bem ou para mal, né? Seja dos problemas que ela pode trazer ou das alegrias que ela pode proporcionar. Mas o fato é que a Bíblia trata mais sobre o dinheiro e riquezas do que propriamente sobre a palavra escrita inferno. Bom, por que dessa seriedade, irmãos, desse tema? Esse tema é sério por vários aspectos. Primeiro, porque o dinheiro, a Bíblia compara a como se fosse um Deus, vou colocar bem entre aspas, tá? Um Deus que compete com Deus. É claro, gente, não há nada, né, nesse mundo criado que possa competir com Deus. Mas Deus equipara o dinheiro físico mesmo, as riquezas, como um mamon, um Deus concorrente do próprio Deus. Como eu falei, Deus é soberano sobre tudo e todos. Eu só estou usando uma analogia do qual Deus faz a comparação de que você não pode servir a Deus e as riquezas, ou seja, comparando dois deuses, né? O Deus dos exércitos, criador dos céus e da terra, não pode ser servido ao mesmo tempo que o Deus chamado Mamon, dinheiro e riquezas. E quando a Bíblia trata muitas das vezes sobre dinheiro e riqueza, ela fala desse Deus, dos perigos que o dinheiro pode nos proporcionar, trazer. Por isso que quando a gente fala das igrejas neopentecostais, nós estamos falando exatamente que eles estão trazendo para dentro da igreja esse Deus, de forma meio que adorado, né? Então, quando eu quero ser abençoado por Deus com riquezas materiais financeiras, eu estou trazendo, na verdade, um pecado que é o pecado da cobiça. A palavra de Deus nos instrui que se aqueles que desejam enriquecer-se ou tornar-se ricos, de fato eles caem em grande tentação e podem sofrer muitos danos com isso, né? Eu quero então começar com vocês hoje o texto de Mateus, capítulo 6. Vamos começar a partir do versículo 19. Mateus 6, 19. Mateus capítulo 6, versos 19, e vamos ler até o verso 21. Mateus 6, 19. O ensino de Jesus aqui, irmãos, para contextualizar, está no Sermão da Montanha, tá? O Sermão da Montanha começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7. Então, capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte, aqui então está dentro do Sermão do Monte. Então, Mateus 6, 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde traças e ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Irmãos, de fato, o Deus chamado riqueza é talvez um dos maiores desse século, né? Ou desde quando a humanidade inventou a troca por riquezas, né? Antigamente a gente trocava por mercadorias, né? Você ia lá, dava um porco, em troca daquele porco você ganhava 2 sacos de arroz, um saco de feijão. Essas trocas variavam, né, de acordo com o bem que era trocado. Por exemplo, quando os portugueses chegam no Brasil, o escambo, que é essa palavra que foi muito usada, já valia nessa questão, né? Trocando ali especiarias, uma coisa que eles não tinham por outra. Era meio que uma espécie da gente trocar o que eu tinha que o Edilson não tem. Edilson, você tem esse tênis, eu estou precisando de um tênis, mas você não tem essa camisa, então em troca desse tênis, vamos trocar, você me dá eu te dou a camisa, você me dá o seu tênis. Isso era um escambo, era uma forma de troca antes de inventarem de fato a moeda e o dinheiro. Mas o fato é que quando Jesus trata dos tesouros dessa terra, ele está dizendo o seguinte: do quão absurdo é alguém acumular para si tesouros terrenos e perecíveis. Por quê? Porque ele diz o seguinte: olha, vamos supor que você protege tão bem o seu dinheiro que ele não é levado por ladrão nenhum, né? Você consegue proteger tanto o seu patrimônio que ele não é levado por ladrão nenhum. Entretanto, Jesus fala que as coisas desse mundo, naturalmente falando, vai destruir o seu dinheiro. Nós estamos falando de traças, ferrugens, nós estamos falando de coisas desse mundo que vão destruir o seu patrimônio. Agora, se você não consegue preservar seu patrimônio, onde a traça não vai corroer, nem a ferrugem vai tomar, o ladrão vai roubar. Então, de alguma maneira ou de outra, o seu bem vai ser tomado. Gente, a gente não consegue lembrar nem o nome dos nossos bisavós. Mas se há 2 gerações nós seremos esquecidos, imagine, o seu bisneto não vai saber o seu nome.
Imagine, Detinha, o seu bisneto não vai saber o seu nome. Agora, se você não é lembrado nem na sua segunda geração posterior a você, o que dirá dos seus bens? Com o que eles vão estar? Você imagina com quem estará a sua casa daqui a 2 gerações, com seus bisnetos? O que terá sido feito dos seus bens? O que terá sido feito da casa do Júnior e da Noemi, da casa da Elvina aqui, depois que a Cara e o bisneto delas nascerem, enfim. Irmãos, então, Jesus fala o quão é perecível isso. Se as pessoas não lembram nem do seu nome, quem dirá dos seus bens, o que será repartido por herança, o que terá virado pó literalmente. Imagina então esse carro que eu estou hoje, que é o ano de 2019, foi fabricado, daqui a 2 gerações vai ser um caco, será vendido por um ferro velho, já vai ter sido amassado, sei lá. Então, irmãos, o quão é passageiro, absurdo e perecível você ficar pensando, martelando a sua vida focado em tesouros terrenos. E os tesouros terrenos são vulneráveis por causa disso, ou porque um ladrão vem e toma, ou porque a traça e a ferrugem vai levar algum dia. Agora, em relação aos tesouros do céu, eles são completamente diferentes dos terrenos. Por quê? Porque são bênçãos que a gente foi reservado para a eternidade. E nós vamos falar isso aqui hoje à noite, sobre bênçãos. Bênçãos celestiais são coisas que a gente não vê e a gente não valoriza. Bênçãos espirituais são coisas que a gente não pode tocar e a gente não valoriza. Então, por exemplo, eu herdei ser filho de Deus. Eu não posso pegar isso de forma, talvez palpavelmente falando. E por causa disso o mundo não valoriza e a gente tem uma tendência também de não valorizar as bênçãos celestiais, do qual a gente não enxerga e não vê. Então essas bênçãos que foi reservada na eternidade, 1 Pedro capítulo 1, verso 4, essas bênçãos de caráter celestial, a gente pode desfrutar na eternidade, mas também agora. E aí o que a gente vai falar disso? A Cida está enfrentando um problema na casa dela, uma tribulação exterior. Mas apesar da tribulação exterior que ela enfrenta, há uma paz interior que ninguém pode roubar dela. A Cida tem algo que o ladrão não vai roubar dela, que a traça e a ferrugem não vai roubar dela, que ela ser filha de Deus, nascida de novo. Isso não pode ser roubado. Podem te matar, torturar, os seus filhos podem ir lá brigar pelos seus bens que você tem, mas a vida eterna é algo que não pode ser roubado, tirado de você. O que Paulo fala? Que nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem principados, nem potestade poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, ou seja, essa ligação que é eterna. Gente, pensa bem, os seus pecados ser perdoados, isso não pode ser roubado por um ladrão. A traça, a ferrugem não vai comer, o seu bisneto não vai te tirar. Mateus capítulo 6. A resposta das nossas orações, isso o ladrão não pode roubar. A traça e a ferrugem não pode corroer. Ter oração respondida. O nosso nome está escrito no livro da vida. O amor de Deus que foi dedicado a nós. A habitação do Espírito Santo em nós. Pensa o Espírito Santo habitando em você. Você pode ir lá no banco e comprar o Espírito Santo? Você pode ir lá no banco e falar assim, me dá uma porção nova de Deus. Me dá um poder de Deus aqui. Como aquele mago, aquele mágico, aquele adivinhador, quis fazer nos apóstolos, comprando o poder do Espírito, comprando a unção do Espírito, porque viu que fazia muitas coisas, ele talvez queria usar o poder de Deus para fazer as suas mágicas, as suas magias, os seus poderes. Então, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, gente, não há dinheiro que você vai lá e compre. E eu te faço uma pergunta também, Você vai lá na loja e compra a sua vida eterna? Você vai lá na loja e fala assim, nossa, está aqui, a vida eterna está disponível, promoção de Natal, vem e compre. Gente, os tesouros então dos céus é tudo aquilo que a gente pode levar além do túmulo. Porque, gente, lógico, sabe, quando você está na procissão e alguém morreu, você não vê atrás dele caminhões e caminhões de dinheiro, da Ferrari dele, da casa dele lá no Alphaville, no Aldeia do Vale, para entrar lá no caixão com ele. Você não vê uma procissão de caminhão levando as ações do banco, o que ele tem de dinheiro para enterrar lá com ele. O que a gente vai levar além do túmulo? Isso aqui. Caráter, santidade, obediência à vontade de Deus, fruto do nosso serviço ao Senhor. E o Senhor então orienta a nós, como discípulos, a nos relacionar bem com essas questões das riquezas. Uma vez que essas riquezas podem ser tentação para todos nós, seja para rico ou para pobre.
Porque o pobre acha que vai ter, olha só que interessante, o pobre acha que vai ter a sua solução se ele tiver todo o dinheiro do mundo. Mas para o rico, mesmo ele tendo todo o dinheiro do mundo, não é a solução dos problemas dele. É interessante que o dinheiro, olha que interessante essa analogia, o muito dinheiro pode ser um problema para o pobre, porque falta para ele, e o muito dinheiro pode ser um problema para o rico, porque ele tem demais. Aí ele tem falsos amigos, briga na família pelo dinheiro, não tem paz porque ele tem dinheiro demais. Então, o muito dinheiro pode ser um problema para o pobre ou para o rico, depende da referência. E os discípulos, então, teriam que lidar como alguém que não é avarento. Quem que era avarento? Os fariseus, os escribas, os mestres, eles eram avarentos. E a compreensão errônea desse tipo de relacionamento com o dinheiro e com a riqueza pode prejudicar o seu relacionamento com Deus. Você pode ficar amargurado porque não tem dinheiro com Deus. Você pode blasfemar contra Deus e achar que Deus não te ama porque você não tem dinheiro. Você pode achar que Deus te esqueceu porque você não tem recursos financeiros. Enfim, o dinheiro pode ser um problema no seu relacionamento com Deus. Seja porque você não tem, ou seja porque você tem. Então Jesus pergunta aos seus discípulos que ele tem que escolher. O coração do discípulo de Deus não pode ter no coração dele servir a Mamon, que é o Deus da riqueza, e servir a Jesus. Não dá para ter dois deuses. Nesse caso, a gente pode usar aquele exemplo da física, que dois corpos não ocupam o lugar, no mesmo espaço. Então a riqueza é um Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra é também um Deus, e de fato muitos acabam tentando ter essa disputa no coração. Gente, quantas pessoas, vamos ser honestos, dedicam-se muito ao trabalho, mas quase nada a Deus. Crente, chega às 6 da manhã, sai às 6 horas da tarde, é dedicado, na hora de vir para a igreja é um relapso. Na hora de fazer as coisas para Deus, não posso participar dessa vigília, está muito tarde. Não posso evangelizar, o sol está quente. Não posso ir na igreja, meu vizinho chegou, tem que dar um café para ele. Não posso ir, sei lá, entendeu? Para Deus tudo é difícil, mas na hora de servir as riquezas é um exemplo. Na hora de servir no trabalho dele, ele é fiel, ele é dedicado, ele é esforçado, faz cursos, se aperfeiçoa, mas não tem coragem de fazer uma série de escola bíblica dominical, como essa nossa. Dedicar-se a não faltar nenhum dia, por exemplo, sei lá. Mas no curso que ele tem que se aperfeiçoar para ganhar mais dinheiro, para ele subir lá no posto de trabalho dele, ele não faltaria nenhum dia. Irmãos, quando a gente diz tudo isso, não significa que Jesus então proíbe os seus discípulos de trabalhar e receber salário. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de que o dinheiro não é uma ferramenta, ou que a gente não deve buscar condições melhores. A Bíblia não faz esse tipo de restrição. Mas o que Jesus está proibindo então? Colocar a riqueza como primeiro lugar. Colocar a riqueza como esse Deus. Colocar a riqueza como a esperança, a minha fé, a minha confiança, o meu alvo principal da minha vida. Então, a questão não é o dinheiro em si, mas o que a Bíblia fala o quê? Qual que é o problema? O dinheiro não é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O versículo fala que é o amor e não o dinheiro em si. Então, embora as riquezas sejam guardadas nesses lugares, Jesus fala que elas são passageiras, efêmeras e transitórias. E os bens materiais, então, meus irmãos, eram de fato algo muito bem visto, e não só para aquela sociedade da época, mas de hoje, Por exemplo, nós vemos que nós temos que usar o dinheiro como uma ferramenta. O dinheiro nada mais é do que isso, irmãos, uma ferramenta na sua vida. Eu sempre falo isso para a Elaine, eu falo, Elaine, você tem que aprender a dirigir melhor o carro, porque isso é uma ferramenta de vida. É uma ferramenta que você pode ter. É igual aprender inglês. Você não vai morrer se você não aprender inglês, mas seria uma ferramenta para você. Você não vai morrer se você morrer dirigir sem saber dirigir um carro, mas é uma ferramenta. Eu não vou morrer se eu não souber outras coisas, sei lá, mas são ferramentas da vida. E o dinheiro nada mais é do que umas ferramentas. Abra lá em Lucas capítulo 12. Nós estamos em Mateus, avança um pouquinho em Lucas 12. Olha o dinheiro como uma ferramenta das nossas vidas. Lucas 12, 33. Aqui é um contexto, tá, irmãos? Todo amplo por detrás desse texto.
mas eu só quero que você observe. Lucas 12, 33. Vendam seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o teu tesouro de vocês, aí também está o seu coração. Irmãos, o dinheiro é só uma ferramenta para a gente ajudar as pessoas. O dinheiro é só uma ferramenta para eu ajudar o necessitado, para eu ajudar minha família, para eu me alimentar, mas o dinheiro não é um fim em si mesmo. Então, o que eu tenho que fazer com o dinheiro? Em primeiro lugar, auxiliar a sua família. Você tem que usar o dinheiro para ser bênção na vida daqueles que estão próximos a você. Cuidar do seu neto, cuidar do seu filho, cuidar da sua mãe, do seu pai. O dinheiro é ferramenta. O dinheiro é ferramenta não só para você auxiliar a sua família, conforme 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, onde Paulo fala que aqueles que negou os seus é pior do que o descrente e negou a fé. Já parou para pensar nisso? Se você nega cuidar dos seus, você nega cuidar da sua família, você é pior do que um descrente, negou a fé. Então, em primeiro lugar, auxiliar a sua família. Em segundo lugar, o dinheiro como ferramenta para socorrer aqueles que estão passando necessidade. Irmão, você não está tendo mais e mais dinheiro só para você acumular aqui nessa terra. Você está tendo mais e mais dinheiro. Se Deus te abençoa, é para você ajudar os necessitados. Eu falo isso sempre para o Júnior. Júnior, a gente não tem que ficar idolatrando o caixa da igreja, não. O caixa da igreja tem que ser usado com zelo, com cuidado, com diligência e prudência, mas não é para a gente ficar idolatrando o caixa, não. Caixa não tem que ser idolatrado. O caixa da igreja tem que ser usado com sabedoria, mas para ajudar o próximo. Então a gente, por exemplo, ajuda a Lidiane no aperfeiçoamento dela com as crianças, ajuda os meninos no Ministério da Música. Então, assim, de uma certa forma, a gente tem que ajudar as pessoas, o ser humano. Ter um prédio confortável é bom? É. Ter salinhas reformadas aqui do lado é bom? É. Mas o nosso alvo principal tem que ser ajudar as pessoas. Então nós temos que ajudar os necessitados. Para isso que o dinheiro serve. O dinheiro é ferramenta. O dinheiro então ajuda a sua família, ajuda os necessitados. O dinheiro então estimula e sustenta a obra do evangelho. Sejam para pessoas que estão em locais próximos ou distantes. É aquilo que a gente sempre diz, né, irmãos? Eu sei que existe essa frase, né? Se você não pode descer ao poço, pelo menos você pode comprar a corda de quem vai descer ao poço. O que significa essa analogia? Descer ao poço significa um evangelista, um pastor, um missionário que está indo lá na missão. Ele está descendo o poço. Pastor, eu não posso descer no poço, eu não posso ser missionário. Esse não é meu chamado. Eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar dos meus afazeres, eu tenho, sei lá, o meu trabalho, então eu não posso ir lá no fosso e descer no poço. Mas você pode ser alguém que vai comprar a corda para o missionário descer. O que é comprar a corda? Ajudando com seus dízimos e ofertas. Mas isso não isenta de que nós todos somos missionários. Lembre-se disso, cada um é missionário onde você está. O Edilson está mostrando isso, que ele é um missionário quando ele está fazendo Uber. Isso não isenta de você pregar o evangelho, porque você é um missionário. O Marcelo, nós estávamos falando exatamente essa semana sobre isso. Ele lá na Federal, ele é um grande missionário, na verdade, talvez um dos maiores da nossa igreja. Por quê? Porque o Marcelo está fazendo missão num lugar talvez mais difícil nos últimos tempos, que é dentro de universidades. Então, ele é um missionário para lá. Então, irmãos, nós temos que usar o dinheiro como ferramenta para avançar a obra de Deus e o evangelho. Então, cuidar da sua família, cuidar dos necessitados, abençoar e o avanço do evangelho. E, por fim, usar o dinheiro para a glória de Deus. Não é verdade? Tudo que vamos fazer, devemos visar a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a conclusão, então, desse estudo, irmãos? A conclusão que chegamos, então, de como o crente deve lidar com o dinheiro é a seguinte. Bom, devemos, então, acumular tesouros nos céus, porque a sua natureza é duradoura e segura. Os tesouros do céu, como a gente falou, né? Os seus bisnetos não vão nem saber o seu nome. Quanto mais vão saber onde estava o seu carro, sua casa. Então a gente não tem que acumular tesouros nos céus, porque a sua natureza, nós devemos acumular tesouros no céu, porque a sua natureza é duradoura e segura. Em contraste com a natureza transitória das riquezas desse mundo. Irmãos,
o dinheiro tem que ser visto como essa ferramenta. Se ele não for visto como ferramenta de vida, você vai se enveredar nele. Você vai colocar o seu coração nele. O fato é, meus irmãos, que Jesus não está então condenando os ricos por serem ricos, mas ele está dizendo que é mais difícil um rico se entregar a Deus porque ele coloca a sua segurança nesse Deus chamado Mamon. Então, não é proibido você ser rico. Se Deus porventura te abençoar, e nós temos pessoas muito ricas, principalmente, por exemplo, na primeira igreja presbiteriana, o problema não é que ele vai para o inferno direto, não é isso. O problema é que é mais difícil o rico entrar no reino dos céus por causa da deposição do seu coração e ao Deus que ele anda servindo. Então a Bíblia trata muito sobre dinheiro. Eu não falei para vocês que a Bíblia trata muito sobre dinheiro? Ela trata muito sobre dinheiro exatamente pelos perigos que ele traz. A Bíblia fala muito sobre esse assunto, se debruça talvez mais do que o próprio inferno, por causa do Deus dinheiro, do Deus Mamon, que concorre, vou colocar bem entre aspas de novo, né? Concorre com o Deus verdadeiro. Então os perigos e a prosperidade, colocarmos o nosso coração, a nossa confiança nas riquezas, é muito alto. E Deus nos alerta, meus irmãos, para que nós não sejamos insensíveis àqueles que precisam. Se o tesouro de uma pessoa pertence a esse mundo, então de fato ela vai parecer com esse mundo. Se o coração dessa pessoa está nas riquezas desse mundo, quando ela morrer, o coração dela vai ficar aqui. E por outro lado, então, se alguém é movido por sincera e humilde gratidão a Deus, e ele faz o tesouro de Deus, o reino de Deus, então ele vai ser conhecido por Deus. Ele vai ser conhecido por Deus, não só nessa vida, não só como ele tem usado a ferramenta chamada dinheiro, mas principalmente naquele que a gente chama de galardão dos céus. Portanto, irmãos, não é possível então a gente colocar o nosso coração em dois lugares ao mesmo tempo, porque um exclui o outro. Ou seja, se o meu coração está em Deus, ele não estará nessa terra. Mas se o meu coração está nas riquezas dessa terra, ele não estará em Deus. Já parou para pensar nisso? Quanto mais o seu coração está em Deus, menos ele vai estar nas riquezas dessa terra. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais o seu coração está nas riquezas dessa terra, menos o seu coração estará em Deus. E, gente, a gente fala isso tanto para rico quanto para pobre. Porque tem muito pobre que está com seu foco voltado para o dinheiro, assim como o rico está. A diferença é que o pobre, como eu falei para vocês, o dinheiro é um problema para ele, a ausência. E para o rico, a presença do dinheiro também é um problema. Vamos orar?